Fala, soldado! Tudo bom com você, meu irmão? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu espero que você esteja bem demais, porque hoje vamos trocar mais uma ideia aqui. E cara, já deixa o like nesse vídeo se você quer que o YouTube te mande mais vídeos cristãos como este, e já compartilha aí para aquela pessoa que você quer, que você gostaria basicamente que ouvisse essa palavra aqui. E bora, porque eu também conto com você para dizer e espalhar a palavra de Deus para as outras pessoas ao teu redor. Vamos evangelizar juntos e bora pro vídeo de hoje, soldado. Bom, nós, seres humanos em geral, já passamos por muita coisa na nossa vida. Já passamos por experiências boas, ruins, tristes, alegres, enfim, já passamos por muita coisa. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes a nossa natureza tende a nos fazer ficar pensando sempre no que a gente já viveu, tentando reviver aquilo de uma outra maneira. Vou dar um exemplo. Você já viveu uma coisa, uma experiência na sua vida que você gostou demais. Por exemplo, um namoro. Você já namorou e gostou demais daquilo. Só que aquele namoro não deu certo. Então, quando você inicia um novo relacionamento, você começa a fazer com que as coisas andem no mesmo caminho que você fez no passado, para que aquela mesma história se repita novamente e novamente, assim por diante. Esse exemplo meu foi só um exemplo dentre vários que a gente pode usar e encaixar na nossa vida. Mas o que eu quero chegar é que às vezes, o passado nos prende a ponto da gente não viver coisas novas, da gente ficar só repetindo aquela mesma situação e ignorando as possibilidades que a gente pode fazer de diferente. E isso pega muito na minha visão, na minha vida, porque eu sou um cara muito nostálgico e eu tendo a lembrar do passado com muita frequência. E às vezes eu me perco demais nisso e quero fazer tudo conforme já foi, pra chegar perto, entre aspas, da mesma experiência que eu já vivi. Tipo assim, teve muitas experiências que eu amei e que eu gostaria de repetir, mas o legal das coisas é que elas terminam, porque é isso que fazem elas ter aquele valor especial e único que elas têm. Por exemplo, você tá numa escola e acaba teu ano letivo ali. Ela termina e isso que faz ela ser especial, porque ela tem uma data pra acabar. E aí a gente tem que viver aquele momento como se fosse único, porque um dia eles vão acabar e isso vai ficar só na nossa memória, pra gente se relembrar e se divertir nas memórias. E se a gente fica só lembrando do passado, a gente vai deixando de viver o presente. E a gente não pode fazer isso, porque não é essa a vontade de Deus. Deus não quer que a gente só fique vivendo as coisas que a gente já viveu. Ele não quer que a gente fique preso ao passado. Ele quer que a gente viva as coisas boas e novas que ele traz pra nossa vida. Ele não é um Deus de repetições. Ele é um Deus que faz coisas novas, ele é um Deus de novidades. Vou até citar um versículo aqui que tá lá em Isaías capítulo 43, versículo 18, me acompanha aí. Tá lá assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então o que o versículo quer dizer é que a gente tem que deixar ir o que já foi passado, e viver o que tá aqui agora, porque a gente não pode mudar o passado e a gente não deve pensar como ele poderia ser, porque essa não é a realidade. Ele já foi, já aconteceu, e Deus quer que a gente viva o presente para fazer desse dia de hoje um dia incrível pra ele. Cara, eu já comecei dando um exemplo meu, mas eu vou continuar ele aqui, que eu já tentei manter muita coisa na minha vida. Eu já tentei manter experiências de cinema, até coisas bestas como anteceder uma festa de aniversário minha. Eu sempre fazia o mesmo roteiro ali para que aquilo acontecesse exatamente das outras vezes que aconteceu. Mas ultimamente eu venho pensando aqui, por que que eu sempre fico tentando fazer a coisa do exato jeito que ela foi antes e não me abro para novas possibilidades e para coisas novas? Porque ficar só no passado, às vezes, é até legal pra mim, mas isso não é o que deveria acontecer, porque a gente deve se colocar em novidade, a gente tem que viver coisas novas, porque é isso que Deus tem pra gente. Por exemplo, lá na época que os hebreus estavam rumo à terra prometida, eles tinham pra se alimentar o maná que caía do céu, correto? Até que um dia o maná cessou, ele não caiu mais. Por quê? Porque eles já podiam provar as boas novidades que a terra prometia os dava. Então, cara, é isso. Deus não é um Deus que fica te dando apenas o que você já viveu, ele traz coisas novas, assim como um dia ele trouxe Jesus, uma boa nova que salvou a gente. Então a gente tem que se abrir para novas possibilidades, para coisas diferentes, porque viver na mesmice não dá, né? Vamos falar aqui. Então vamos desprender do passado e viver mais do presente. E a gente não deve ficar segurando e impedindo Deus de virar a página da nossa vida, porque a gente, quando vai ler um livro, por exemplo, a gente não fica só lendo a mesma página para sempre. A gente vira a página para ver as novidades que o livro tem a nos dizer. E é isso que acontece com Deus também. Quando ele resolve virar a página, a gente não tem que entrar em batalha
batalha para manter aquela mesma página aberta para sempre. Não, a gente tem que deixar Deus virar a página, porque ele traz coisas novas para nossa vida. Quer ver um exemplo bíblico de alguém que apenas aceitou Deus virar a página e trazer coisas novas? Foi o rei Davi. Lembra quando ele cometeu adultério com Batseba? Cometeu pecado que não era da vontade de Deus e viveu muito tempo em agonia? Pois é, lembra que Batseba teve aquele mesmo filho do adultério? Só que aquele filho estava destinado a morrer pelo pecado que o pai e a mãe cometeram, porque eles não eram marido e mulher. Ao contrário, Batseba era casada com Urias e Davi não tinha posse dela, mas eles cometeram adultério e aquele filho veio como fruto disso. E pelo pecado, Deus resolveu punir eles, levando o filho. Davi ficou chorando e jejuando durante dias no seu quarto, até que o filho deles veio a morrer, como era para acontecer, e foi profetizado pelo profeta Natan. E quando Davi ficou sabendo da morte do garoto, ele se levantou, trocou suas vestes e continuou a vida, porque ele sabia que aquilo tinha que acontecer pelo mal que ele havia feito. Foi um preço, um alto preço que ele pagou pelo pecado. Então Davi aceitou que aquela foi a vontade de Deus para como uma consequência do seu pecado. Ele continuou a vida, ele virou a página, porque Deus também tinha virado a página. E é isso que a gente tem que fazer. Lógico, foi um exemplo muito pesado que às vezes não se encaixa na nossa realidade, mas a gente tem que pensar nessa linha de raciocínio. Quando Deus resolve virar a página, a gente não tem que impedir, a gente tem que deixar isso acontecer, porque novas coisas vão acontecer e vão chegar na nossa vida. E a gente tem que estar super bem preparado para isso. E cara, Deus ele constantemente muda as ordens e a regra da nossa vida. Outro exemplo que eu posso dar até é lá quando Moisés estava levando os hebreus à terra prometida e eles não tinham tanta água para beber, porque o deserto é muito escasso em água, né? Mas ele chegou numa rocha e Deus falou: bate nessa rocha que ela dará água. Então Moisés foi lá com o teu cajado e bateu na rocha e de fato ela deu água. Passaram-se alguns anos e a ordem mudou. Deus falou para Moisés: fale com a rocha e ela lhes dará água. Mas Moisés fez a mesma coisa que ele tinha feito anos atrás. Ele bateu na rocha. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Por isso Deus impediu ele e Arão de entrarem na terra prometida. Então a gente tem que ter em mente que às vezes a ordem de Deus não vai se manter a mesma para sempre. A ordem pode mudar, assim como mudou para Moisés, de uma ordem de bater na rocha para uma ordem de apenas falar com a rocha. Então a gente tem que se manter nessa linha de consciência que Deus está mudando a nossa vida, de que novas coisas estão por vir e nem sempre vão ficar sendo as mesmas, porque senão a vida não teria graça, né? Vamos falar aqui. Conclusão final, soldado. A gente não pode ficar preso no passado, porque se a nossa mente ficar refém do que já aconteceu, do que já foi, nós não seremos capazes de enxergar na nossa frente as maravilhas que Deus está fazendo. A gente não vai conseguir ver as boas e novas obras que Deus está trazendo para as nossas vidas, porque a gente vai ficar preso no que já foi e a gente não vai viver a dádiva que é o presente. Então vamos ficar focados no presente e o passado que já foi. Vamos ser gratos e vamos continuar seguindo a nossa vida, porque Deus nos traz boas novas. Então, soldado, basicamente era isso que eu queria dizer pra você. Espero que essa palavra tenha acendido uma chama no teu coração e me ajuda a compartilhar isso para o máximo de gente possível. Fale para outras pessoas e vamos evangelizar juntos. Então, cara, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Um beijo grandão no seu coração, deixa o like nesse vídeo e bora que bora, porque Deus tem muita novidade pra nossa vida. Amém? Amém. Então, nos vemos em breve e até mais.